Olá, sejam bem-vindos ao Iluministas, o videocast que discute o setor elétrico com clareza. Esse é um espaço que coloca a luz aos temas complexos, sempre com os maiores especialistas do país. O Iluministas é uma iniciativa do Instituto Pensar Energia. Eu sou Juliana Melcop e nesta segunda temporada vamos discutir um tema fundamental para o desenvolvimento do Brasil: reformar antes do colapso. Uma jornada para decifrar, traduzir e provocar a reforma estrutural do setor elétrico. Para isso, trouxemos dois especialistas para o debate. Gostaria de dar as boas-vindas a Armando Araújo, ex-presidente da Eletronorte, e a Reive Barros, ex-diretor da CHESF e da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Para enriquecer a discussão, está conosco também Edivaldo Santana, ex-diretor da ANEEL e consultor em regulação energética. Sejam bem-vindos e vou abrir esse debate com a primeira pergunta. Então, a pergunta para vocês, senhores, é relacionada à potência, que é o tema desse nosso videocast de hoje. A gente teve uma grande comoção com o cancelamento do leilão de reserva de capacidade esse ano. Então, a pergunta que eu faço é, visto que nesta medida provisória, a medida provisória 1300, que foi publicada no fim de maio, não ter nada relacionado ao mercado de capacidade, aos leilões de capacidade, vocês acham que essa característica, a potência, a capacidade, ela vem sendo negligenciada, mesmo que a gente tenha uma flagrante necessidade de contratação de potência no momento aqui no Brasil? Armando, eu passo para você a pergunta. Bom, boa tarde. Obrigado por me convidar para essa reunião. Eu sou muito crítico do modelo do setor elétrico brasileiro. Eu acho que essa medida provisória, ela é um dos remendos que tem sido feito nesse modelo. E lógico que, com a situação que o modelo implantou no Brasil, o nível de participantes com diversos interesses conflitantes, todos eles com forte presença no Congresso, fica difícil fazer uma reforma mais ampla. Então, pelo que eu entendi, parece que a filosofia do governo será fazer por fatias. Então, essa seria uma das fatias. Agora, volto a dizer, eu acho que o que falta, pode fazer as reformas que fizer, eu acho que não vai consertar a situação do modelo, porque o que falta é um planejamento determinativo. A situação do setor elétrico brasileiro, no meu entender, sem um planejamento determinativo e que a expansão do sistema seja feita em função do menor custo global total do sistema, ou seja, incluindo transmissão, incluindo várias opções de geração, nós ficamos sempre fazendo a expansão em cima do menor custo nivelado de curto prazo. E aí vai ganhar sempre solar, porque é o menor custo nivelado de curto prazo. Agora, se você olhar no longo prazo, se você olhar a confiabilidade do sistema, a necessidade de colocar outras fontes de geração para dar a confiabilidade do sistema, você vai ter uma visão diferente. Esse mês de maio, agora mesmo, eu participei aqui de um seminário que houve aqui em Washington, chamado The Energy Future Forum 2025, em que uma série de participantes de alto nível do setor elétrico americano discutiam sobre o futuro do setor elétrico americano. E a tônica geral foi reliability e affordability. Então, reliability, ou seja, confiabilidade, é o fator fundamental. Inclusive, discutiam, chegaram a fazer uma paródia um pouco de desprezo um pouco da Europa, dizendo que o sistema europeu determinou menor custo em detrimento da confiabilidade. Então, confiabilidade, esse problema que você está falando de potência, está envolvido com problema de confiabilidade. Mas não é só esse, tem uma série de outros. Problema de inércia. Nesse seminário, o que se falava era confiabilidade e inércia. Confiabilidade e inércia. Então, uma série de problemas que tem hoje, principalmente com a grande participação de energias variáveis, ou seja, solar e eólica, que não têm inércia e que são variáveis, e que exigem confiabilidade e affordability, eram as duas coisas que eles falavam, porque na medida que você tem fontes que não servem, não funcionam o tempo todo, você tem que ter duplicidade de investimentos. Então, é o que acontece no Brasil. Você hoje tem o dobro de capacidade instalada para
para a demanda máxima do sistema. E ainda assim falta capacidade, porque de vez em quando está com dificuldade. Ou seja, você está sobreinvestindo e você não tem confiabilidade. E isso é função de uma falta de um planejamento determinativo, no meu ponto de vista. Reive, sobre isso, né, essa falta de potência, né? A gente teve recentemente, né, um comentário do ONS falando da falta de potência já nesse ano, né, de 2025, e uma necessidade que já está sendo vista para o ano que vem. Então, você vê essa falta do mercado de potência, né, ser discutido dentro da reforma setorial como uma negligência para esse modelo que a gente está trazendo agora, está imaginando agora? Meus cumprimentos, Juliana Melcop. Eu tenho a satisfação de também comentar o professor Edivaldo Santana, que foi meu professor aqui no curso de comercialização, aqui, o primeiro curso do Brasil, aqui em Recife. Professor Armando também, a satisfação voltar a lhe ver. E dizer que nós temos um instrumento de planejamento de médio e longo prazo, é o Plano Decenal de Expansão. Se vocês analisarem o Plano Decenal de Expansão, os outros planos decenal de expansão, eles já fazem a previsão da necessidade de potência ao longo de cada ano, né? É uma sinalização importante. Significa dizer que no momento que aquilo está sinalizado para implantação e não ocorre, certamente terá alguma consequência, né? Hoje nós temos uma oferta de energia muito grande, como o professor Armando mencionou. Hoje você tem uma oferta na faixa de 240 gigawatts de energia e o consumo médio, a demanda média está no máximo, no pico que nós tivemos, foi 107, 100 e pouco, né? Nós temos dia de domingo aí, que você tem 60 gigawatts aí de demanda, e só GD e mini GD está o suficiente para isso. Então, consequentemente, as demais fontes ficariam desligadas. E para cada 3 gigawatts de fontes variáveis, eu preciso de 1 gigawatt de potência, que pode ser hidráulica ou pode ser térmica, né? E como hidráulica, nós estamos no limite, uma vez que nós não temos expansão de geração hidráulica, e principalmente geração hidráulica com reservatório, a alternativa que se vislumbra mais importante e de implantação de médio prazo são as térmicas. Uma preocupação também que nós temos, dentro da questão que você levantou, é que nós tínhamos térmicas existentes operando, tanto gás quanto óleo, e os contratos dessas térmicas, eles terminaram. Então, consequentemente, aquilo que estava à disposição do sistema, consequentemente, não está mais. Então, é uma preocupação muito grande. O governo lançou recentemente uma portaria no sentido de comprar, merchan, as térmicas existentes. Então, isso, evidentemente, que é um paliativo, né, do ponto de vista de segurança energética, mas a solução mesmo é que a gente volte a ter um leilão de capacidade desse, já preconizado pela EPE, naqueles montantes que já foram definidos no planejamento setorial. Então, é muito importante, né, que a gente discute esse tema, e eu acho que vocês estão de parabéns, porque esse ambiente, certamente, com a participação de especialistas, vai contribuir para que seja feita uma reavaliação. Como o modelo é muito complexo, eu sou levado a entender que o governo fez uma avaliação e resolveu fatiar naquilo que é mais crítico, e realmente a tarifa nossa é uma tarifa hoje elevada, não competitiva, quando você compara com outros países. Quer dizer, você incentiva a vinda de indústria, de empreendimentos aqui para o Brasil. Por outro lado, essa MP, ela tenta equilibrar os custos, né, passando os custos para o mercado livre também, quer dizer, que hoje você só tem, todos os custos ficam no mercado regulado, e isso, de certa forma, equilibra um pouco e faz com que você tenha uma redução da tarifa, quando você, antes, no passado, era tudo no mercado regulado. Então, eu acho que tem alguns avanços aí, evidentemente o Congresso vai analisar, vai complementar. E outra questão é uma revisão do conceito do autoprodutor, que também é importante, né? Porque aí você tem autoprodutor e tem autoprodutor.
Então, em linhas gerais, a síntese da sua pergunta é o seguinte: é urgente a realização do leilão de capacidade e nós estamos correndo um risco muito grande, né, de amanhã a gente não ter potência suficiente para suportar a necessidade do sistema. Eu posso... Claro. Na verdade, acho que eles disseram quase tudo, mas quanto até depois eu gostaria que eles falassem sobre isso, a reserva de capacidade está ou não na medida provisória, ou está ou não no modelo, acho que talvez essa seja a única parte que caiba, por enquanto, ser feito fatiado. Porque é mais ou menos como o professor Armando falou, acho que alguma coisa tem que ser determinativa. E a reserva de capacidade, agora, ou os leilões de potência, não tem que ser mais orientativo, tem que ser determinativo. O ONS diz, estou precisando de 4.600 megawatts de potência. E senão vai ter déficit de potência. Ele disse quanto era a probabilidade de déficit de potência em 25, 26, 27, até 2030. O governo não gosta da palavra déficit. Então, só em termos de déficit de potência, aí já cria um tumulto. E o governo, quando fala em leilão de reserva, vamos fazer um novo leilão de energia, não fala nem que é um leilão para resolver o problema de confiabilidade. Então, até a forma de dizer o que é diferente. Então, eu acho que o governo, de certa maneira, resolveu parcialmente o problema, quando antecipou as usinas, pediu para antecipar as usinas do primeiro leilão de reserva, realizado em 2021. Algumas vão antecipar, outras não. Está contando como, fazendo parte da reserva, usinas que você pede para acionar hoje, mas elas só entram daqui a 60 dias. Sim. Isso não é reserva, entendeu? Porque você tem que avisar 60 dias antes. Mas, de certa maneira, ajudou a resolver parte do problema. Mas o problema é urgente, precisa se contratar reserva de capacidade. O requisito hoje, que é escasso, é a potência. Então tem muita energia de eólica e solar. O ONS conta com uma rampa, ou seja, a geração mínima no fim da tarde e a máxima está em torno de 20, alguns dias 30, já chegou até a 40, ele espera que seja 50 em 2034, e é esse o plano que ele faz. Para chegar nisso tem que ter reserva, e tem que reserva cada dia mais. E com outra característica, além da rampa, que ainda tem um problema lá na hora da ponta mesmo, que necessita de 3 gigawatts todos os dias para modular essa ponta. Ou seja, então, esse é o problema grave, que eu acho que para resolver, se tiver o déficit de potência significa faltar energia o dia inteiro. Pode ser meia hora, 10 minutos, que também o ONS, ninguém conhece, talvez só o ONS, quanto é o déficit se faltar. Se faltar hoje é 1 hora, 2 horas, só diz que tem déficit, mas pode ser, não diz a profundidade do déficit. Mas é sério, talvez tenha que acontecer mesmo esse déficit, que é para chamar atenção, para né? resolver o problema. A outra parte da sua pergunta, mas pode regionalizar? Isso é mais difícil, porque o excesso de energia está no Nordeste, mas não necessariamente o déficit de potência pode ser regionalizado. É mais provável que o déficit de potência, a necessidade seja maior no local onde está a carga, entendeu? Então, a discussão de regionalização até agora seria complicado, porque devido à pressão política, iria se colocar o contrato de energia em local onde não precisa de potência. Vou trazer, então, essa pergunta aqui para os nossos convidados também. Vou começar com você, Reive, essa questão da regionalização, porque a gente sabe, né, que tem uma falta de potência, que ela precisa ser contratada. E aí a pergunta haveria uma eficiência maior se a gente contratasse essa potência de forma regional, ou seja, que de alguma forma a gente conseguisse identificar, né, dentro do sistema interligado, os pontos onde falta mais potência, que essa potência seria mais premente, e fazer uma contratação direcionada. E aí eu já aproveito para dizer que é muito diferente do que a gente tem lá no Jabuti da Eletrobras, né, que se prevê a contratação de potência em localidades... podem ser energia, né, mas é porque como é térmica, né, já se fala muito de potência nesse caso, mas em localidades muito específicas, mas é por uma outra razão, né? Para você fazer âncora para o gás, né? Chegar lá. Mas de potência mesmo, assim, seria mais eficiente regionalizar essa contratação, Reive? O que é que você acha? Olha, nós ainda estamos planejando, isso eu discutia muito quando eu estava lá na EPE, recebi até o professor Edivaldo para falar sobre isso, da forma como o modelo foi desenvolvido anteriormente, quando nós tínhamos só
90% de hidráulica e em torno de 10% de térmica, né? No caso das hidráulicas, você tem uma característica física e da natureza, né? Na hora que você tem uma vazão e você tem uma queda, ali você tem um aproveitamento ótimo, instala-se uma hidrelétrica e aí vai atender ao sistema de transmissão associado ao mercado. Então, foi sempre assim, o mercado do Sudeste, o mercado do Nordeste. Você usou as interligações, somente com 2001, conta do apagão, você usou as interligações, o ONS, para você otimizar os reservatórios. Então, esse modelo era um modelo que sempre funcionou e ele continua desse jeito. Então, você, quando faz o leilão, verifica-se qual é o aproveitamento ótimo e, consequentemente, é naquele ponto que você vai fazer o processo de competição. Com o advento das fontes variáveis, e a natureza concentrou as fontes variáveis no Nordeste, então começou a desenvolver essas fontes no Nordeste e continuou o sistema de interligação. Então, a produção, quase que 90% da produção de geração de energia variáveis se concentra no Nordeste e você tem um sistema interligado. E o dilema que nós temos hoje é o seguinte, é que no período seco, esse período que nós vamos começar a partir de julho, o Nordeste exporta energia e importa potência. E no período úmido, o Nordeste importa potência e importa energia. Então você perceba que esse modelo ele não se justifica mais, é preciso repensar o modelo. E eu advogo a ideia de que a geração esteja mais próxima da carga. Na hora que a geração está mais próxima da carga, você, além de atender do ponto de vista de segurança elétrica, você reduz perdas de transmissão e você reduz custo de transmissão. Consequentemente, você tem um sistema. E outra característica é o seguinte, é que o ONS, principalmente o ONS conhece as fragilidades do sistema. Eles sabem onde é que o sistema está mais frágil, no Sul, no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste ou no Norte. E quando você faz um leilão nacional, porque nós estamos num país continental, diferentemente você está, por exemplo, na Europa, onde parte da Europa o Brasil representa quase a Europa dentro desse país. Então, na hora que você faz um leilão, você tem problema no Sul, nós identificamos no Sul, e você faz um leilão nacional, aí ganha em Barcarena, no Norte. Pronto, então o eletro vai sair do Norte para atender o Sul com custo de transmissão, com custo de perdas. Então, hoje não se suporta mais o custo de transmissão. Você tem um sistema de transmissão para atender as variáveis, onde ele tem uma certa ociosidade, né, uma boa parte do tempo ocioso, mas a cada vez que você amplia a transmissão, você está onerando o consumidor, porque é mais uma RAP que você tem que atender aquilo lá. E uma coisa que é interessante é que, como as variáveis ela só fornece energia, ela não fornece energia e potência, consequentemente você está competindo com um sistema que oferece energia e potência, no caso de térmica e hidráulica, por uma que só oferece energia. Na Europa, por exemplo, você compra um pacote, então é o próprio empreendedor de variáveis que vai ter que entregar potência e energia. Ela vai ver como é que ele entrega a potência e energia. Então, é isso que a gente precisa evoluir. Então, por isso é que eu defendo leilões regionais, e desse leilão regional continua sendo, porque do ponto de vista de preço, a diferença de preço é muito pequena, mas só que eu ganho, porque eu não tenho transmissão, e porque eu estou com a geração mais próxima da carga, ele é, digamos assim, justificável. E outra coisa que a gente precisa evoluir no nosso planejamento, observem que hoje no Nordeste não existe mais margem de escoamento para produção, transmissão de energia. Nós estamos advogando a ideia de que os empreendimentos virão para o Nordeste, principalmente uma carga importante como data center, e a partir daí o empreendedor ele é responsável para fornecer a energia, ele é responsável pelo sistema de transmissão, isso tem que caber no preço dele. Então, na hora que você faz isso, você reduz perdas, aumenta a confiabilidade do sistema e, consequentemente, você não fica dependendo. Essa interligação é muito boa para reservatório, mas para esse trânsito de potência é muito crítico pelo seguinte, porque no período seco, que é o período que você está, a linha estão no limite, se você olhar
alguns artigos de 2003, eu já falava isso quando estava na EPE. Eu digo, olha, esse sistema muito no limite, que vai acontecer é o seguinte: você vai ter, no período seco, descargas atmosféricas, você vai ter queimadas e provavelmente um aumento de vandalismo. E quando esse sistema colapsar, nós vamos ter um apagão. Aconteceu isso em agosto de 2023. Então percebam que nós não podemos hoje estar planejando, e o operador nacional ele tem um papel importantíssimo, porque ele sabe onde é que estão as dores. A gente precisa dizer, olha, eu preciso de potência de energia aqui, é aqui que está a carga. Eu não preciso mais dessa interligação para fazer essa transferência de energia do Nordeste e do Nordeste, do Sudeste para o Nordeste para a potência. Isso eu concordo completamente com o Reive. Acho que o leilão... Aqui nós estamos falando de leilão de potência, e a potência que está querendo se contratar agora seria melhor chamada de flexibilidade. São usinas que a EPE, na nota técnica, definiu: eu preciso de você, vou te acionar 2 horas antes ou 3 horas antes, você vai ficar até tantas horas depois. Então isso a ANS sabe onde é que precisa dessas usinas, se é no Nordeste, se é no Sudeste e tal. Essa regionalização, a ANS é aqui, ali, então é nesse lugar que tem que ter. Agora, essas usinas, elas são, a gás, por exemplo, é muito diferente daquela da lei da Eletrobras. A lei da Eletrobras é por inflexibilidade. Sim. Essa é totalmente flexível. Tem como adaptar a lei e as usinas para elas serem flexíveis? Se tiver, ótimo, acho que é o melhor dos mundos. Mas a gente volta para essa discussão do Congresso, né? Se a gente for mudar de novo a lei, porque a lei da Eletrobras já passou por diversos jabutis, né? Enfim, criou essa necessidade de contratação das térmicas a gás. E aí ela agora já é fruto de novos jabutis que foram vetados, né, lá na lei das eólicas offshore. E aí, se a gente for fazer alguma outra mudança, também provavelmente vai estar sujeita, né, a receber novos jabutis aí também. Se for desse jeito, é um jabuti positivo. Se quiser, tanto que ninguém vai fazer leilão para... Tá agora um esforço para fazer um leilão para uma termoelétrica em Brasília, pela lei da Eletrobras. Então, também não tem gás adulto. Então é melhor, topam transformar em usinas flexíveis. E aí aí é o melhor dos mundos. Essas sim são boas, mas eu não sei se a turma vai querer. Não tem a receita fixa, tem que entrar lá no risco de ter que ser despachado por algumas horas, poucas horas do ano e tal. Mas eu acho que é isso, regional. Se for onde o ONS disser, tudo bem, mas não pode ser regional, é onde a EPE disser, entendeu? Isso é outra coisa. Quem tem que... a de potência tem que ser onde o ONS disser. Potência para flexibilidade. Porque senão o senador tal vai querer que seja o regional dele, não o regional do sim, do isso com certeza. É interessante, né? Porque o ONS, ele de fato tem esse conhecimento, né, Reive, dos locais onde precisa de mais flexibilidade, né, de capacidade para gerenciar o sistema. E é muito curioso porque no LRCAP, que ia acontecer esse ano, já teve uma divergência, né, entre a EPE e a ONS. E a EPE, ela... Enfim, não sei como isso vai ficar, né? O leilão foi cancelado, mas a EPE tinha uma discordância em relação ao ONS do quanto de capacidade, né, precisaria ser contratado, né? O ONS declarava um volume maior e a EPE dizia que não, até discordava dos momentos em que a gente tinha um descumprimento da curva, né, do CEVAR. Então, já existe, né, essa dualidade de entendimentos, né, do planejador e do operador. Então... é algo que a gente precisa, de fato, estabelecer, né? De quem seria essa competência, né? Para decidir o volume ou a localização dos empreendimentos. Né, Reive? Só um detalhe. Isso está muito bem definido. A EPE ela tem uma visão de médio prazo, né? E o ONS tem uma visão de curto prazo, que seria de 3 anos, até 2 anos. A partir daí, de 10 anos, a decisional é EPE. Evidentemente que esses ajustes, na época que nós estávamos lá, a gente fazia reuniões trimestrais, até para poder isso não sair para a imprensa e fazer essa discussão e, consequentemente, ter uma posição única do setor. Mas o que vocês falaram, e é importante aí, na questão aí dessa lei da Eletrobras, é porque você precisa do Congresso quando há necessidade de fazer algumas leis para atender aquela necessidade do planejamento do sistema. Então, você veja o seguinte: no passado, a gente só contratava energia porque tinha energia e potência, né? E, consequentemente, todo esse custo ele era alocado no mercado regulado. Toda vez que a gente queria contratar potência apenas,
nós não tínhamos condições de fazer, porque todo esse custo ia continuar sendo alocado no mercado regulado e o mercado livre não absorver. Consequentemente, isso tinha uma distorção e cada vez mais penalizando o mercado regulado. Com a mudança da legislação, e aí a leilão de capacidade vem nesse sentido, se conseguiu, através da mudança legal, fazer com que os custos do mercado regulado permaneceria para a potência e energia, e através de encargos você absorvia uma parte desses custos para o mercado livre quando fosse despachado. Então você veja o seguinte, nós precisamos do Congresso. Agora, não é o contrário. O Congresso assumiu um papel de planejador para colocar necessidades de planejamento ou de implantação de empreendimentos sem ouvir as áreas técnicas, né? Tanto do Ministério da Energia, quanto o ONS, quanto a EPE. Então, eu acho que aí houve uma distorção no papel de cada um, né, no Brasil, porque o ideal é que os técnicos estudem, apresentem e recorre ao Congresso, porque muitas vezes você precisa ter alguma mudança legal. Então, aí tem o papel do Congresso analisar, e aí fazer análise mais, digamos assim, ampla, ouvindo toda a sociedade, mas não o contrário, como foi feito na lei da Eletrobras. Armando, vou fazer uma provocação aqui, falando desse mercado de capacidade, né? Você acha, Armando, que haveria alguma forma das fontes intermitentes, das fontes renováveis, né, em especial a eólica e a solar, contribuírem para um mercado de capacidade aqui no Brasil? Nunca vi isso. Agora, eu queria fazer uma observação que eu falei de planejamento e o Evo disse que existe planejamento. Existe planejamento, mas depois não é cumprido, porque a decisão dos investimentos são feitos nos leilões, que é feito em cima de custo de curto prazo. Então, ganha sempre solar e eólica. Não tem jeito. Então, nunca, seguindo desse jeito, nunca vai ter confiabilidade. Nós vamos continuar desse jeito o resto da vida. O problema não é a maneira de fazer leilão, o problema é o modelo. O modelo, no meu entender, está errado. Nós copiamos o modelo inglês, numa época em que, na Inglaterra, o sistema era basicamente térmico, e aí nós inventamos alguns remendos para ter hidrelétrica no nosso sistema, e depois vieram as de fontes variáveis, que hoje é a Europa, de onde a gente copiou o modelo deles, está no mesmo caos que o Brasil, numa situação de falta de confiabilidade, em uma porção de dias do ano, que aqui no Brasil tendo o que estão chamando de curtailment, e lá com preços negativos de energia. Então, isso é um absurdo, né? Então, e também outra coisa, toda hora que a gente precisa fazer qualquer mudança, tem que ter lei. Por que não se faz um modelo em que se estabelece, por exemplo, quem é responsável pela confiabilidade no Brasil? É a EPE ou é o ONS? Estava se discutindo agora quem é. Nos Estados Unidos, o que eles fizeram quando fizeram a lei? A lei é muito simples. Criaram uma empresa, que é o regulador do sistema de transmissão e geração a grosso modo, ou seja, acima de 230 kV, e deixaram os estados regular a distribuição e local. E mais, criaram uma entidade responsável pela confiabilidade, que estabelece cada fornecedor de energia tem que fornecer energia com confiabilidade. Se ele não fornecer com confiabilidade, ele é penalizado. No Brasil, quem desses que fornece energia solar ou eólica tem confiabilidade? Fornece quando tem. Quando não tem, o outro que vai comprar. Hoje, o consumidor cativo está pagando pela confiabilidade. Estão falando em botar todo mundo no mercado aberto. Quando botar todo mundo no mercado aberto, quem é que vai pagar pela confiabilidade? Como é que eles vão fazer isso? Hoje, Armando, a regra atual já permite transferir via encargo os custos da reserva de capacidade, inclusive para o mercado livre. Então, hoje já permite... Mas se você botar compensador 5, se você botar coisas para gerar inércia e para controle de tensão, hoje quem está pagando é o cativo. Sim. Por quê? Porque o cara fornece tem o menor compromisso com confiabilidade. Ele só fornece energia, os nossos contratos são tudo de energia. Eu gosto do modelo americano, desde a década de 50 lá do PGM, em que quem atende a carga tem a responsabilidade pela reserva de capacidade, pela confiabilidade, e se vira de arrumar. Então, essa é... O problema é geração distribuída, que também está se falando em capacidade. Geração distribuída interfere diretamente na demanda. Sim. E é um direito do consumidor ter geração distribuída. Agora, tem que ter regras. O camarada não pode fazer
fazendas, como estão fazendo aí, para vender energia solar, né? E a concessionária, o que faz? Ela fica com a demanda dela, daqui a pouco vai estar todas elas falidas, porque é lógico, é razoável você ter geração distribuída, é muito razoável. É benéfico para o sistema? É lógico, se você bota a geração próximo da carga, é benéfico. Agora, tem que ter regras. Sem regras de operação, você não pode, você interfere no sistema e você não pode interferir. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu não moro em Virgínia, você não pode ter instalação de solar que não seja na sua casa e que não seja superior a 1,5 vezes o seu consumo. Se você quiser fazer uma fazenda solar, você pode fazer, mas aí você vira supridor de energia solar. E você tem que fazer um contrato com o pool para você operar dentro da regra do pool. Então, agora, na medida que o cara faz uma solar e ele fica operando do jeito que ele quer, e a ONS e a distribuidora que se vire para não... É isso. Porque na hora que falta energia, a responsabilidade é do outro. E aqui nós já temos caso, Armando, que tem cidades, e no caso um estado, que é o Mato Grosso do Sul, em que o total da capacidade instalada de GD e a MMGD já é maior do que a demanda máxima do estado. E a tendência futura é ser muito maior. Sim, então é exportador a manhã inteira até um pedaço da tarde. E não se deve ser contra, porque é lógico, você ter a geração distribuída é muito lógico. Agora, tem que ter regra. Se não tiver regra, você fica um trânsito sem sinal de trânsito. Acho que mais do que não ter regra é você ter também um subsídio que pereniza, né? O interesse maior na GD do que em outras... Agora, o fundamental não é toda vez você ter que fazer lei e ir para o Congresso. O Congresso não é lugar para definir nada de setor elétrico. O Congresso tem que definir responsabilidades. E essas pessoas ou entidades com responsabilidade têm que ser responsáveis para fazer as coisas de maneira direita. Vou aproveitar, Edivaldo, esse gancho também da GD, né, que não está contemplado também na reforma, né? A GD ela acabou escapando, né, dessa reforma e os subsídios da GD, mas para voltar para essa questão das fontes intermitentes em relação ao mercado de capacidade. Funcionaria se a gente tivesse, por exemplo, um armazenamento acoplado a essas fontes intermitentes para fins de mercado de capacidade? Elas conseguiriam entregar potência assim? Não, em princípio não. Porque, por exemplo, uma GD local numa casa tem um armazenamento de bateria para aquela casa, entendeu? Ele não vai custar muito caro ter a GD, ou seja, a geração, ela tem excedente, mas a bateria ele já dificilmente vai fazer de tal maneira que possa atender reserva de capacidade. Além disso, como estaria na distribuição, só quem viria isso era a distribuição e não o sistema como um todo. E a potência que falta hoje não é numa ou noutra distribuidora, ela é mais uma coisa sistêmica do que local. Então, mas você poderia, se você tivesse como por exemplo a Califórnia acabou mudando para isso. A Califórnia era mais ou menos como no Brasil, e a Califórnia tem um problema sério, porque eles têm um sistema meio parecido com o nosso. E hoje em dia estão com problemas sérios. E no Texas também. O resto dos Estados Unidos não. Você vê, onde foi feito a competitividade, a energia é mais cara de onde não foi feito. Onde foi mantido o monopólio, a energia é mais barata. É o contrassenso, mas é a verdade. Por quê? Porque onde foi feito o monopólio, é o monopólio na distribuição. Mas na geração, eu vi nesse seminário que eu falei, que eu assisti, a presidente da Georgia Power, que tem nuclear e tem energia mais barata do que lugares que tem solar e eólica, e ela dizendo, uma das coisas que nós estamos discutindo agora é com data centers, e a maior preocupação dos data centers é confiabilidade, mais até do que o custo da energia. Eles estão dispostos até a participar com investimento nas fontes de energia para eles, desde que tenha confiabilidade. Por isso que muitos deles, inclusive, estão partindo para nuclear. Porque o problema para eles é a confiabilidade, porque se ele tiver uma falha de energia, a perda dele é muito grande. Né? Mas você ia falar o caso da Califórnia, com as baterias lá, eles expandiram uma barbaridade, né? Agora eles estão obrigando a botar baterias, principalmente, por exemplo, hoje em dia na Califórnia, eles já têm
uma quantidade de bateria, eu não me lembro 30 bem, gigas, parece, né? É uma coisa mas enorme. uma quantidade enorme. É. Tudo Então, associado a GD. na hora da rampagem, inclusive semana passada a bateria atendeu mais do que a gás. Ou seja, teve mais potência. Mas a bateria, o problema da bateria é que você só tem bateria para 4 horas. 3, 4 horas. Né? Senão o preço é absurdo. E, aliás, aqui nos Estados Unidos agora está começando a sair regras que vão aumentar ainda mais o custo de bateria, porque os departamentos de incêndio estão obrigando agora a ter blocos menores de baterias e espaçados entre eles, para que, se pegar fogo num bloco, não atingir o outro, porque aquilo, quando pega fogo, você não consegue apagar. Né? É impressionante, né? Mas isso na GD já é uma realidade aí nos Estados Unidos, né, Armando? Mas e para a geração centralizada? Na Califórnia, eles estão obrigando a botar, ou em alguns lugares, as municipalidades estão botando baterias. Mas não é para resolver problema de capacidade, né? Não, é para resolver o problema da rampa. É da rampa, Mas capacidade eles têm, porque, como nós também, eles têm o excesso, eles têm usinas a gás e nuclear que dá para atender ao mercado todo. Sim. Ou seja, a solar e a eólica entra, na verdade, para economizar gás. Agora, esse é o contrassenso no Brasil. Nós caminhamos para as usinas solar e eólica por problema de meio ambiente, né? E nós estamos gastando mais combustível agora do que na década anterior. É isso aí. A proporção da capacidade instalada de gás em 2035 vai ser maior do que a proporção de todas as térmicas em 2010. E o uso também, porque ele, para poder atender a rampa, ele tem que ficar trabalhando fora da sua eficiência, porque usina a gás, você tem dois tipos. A de ciclo aberto, que você pode ficar com ela parada, ela parte rapidamente. Mas a de ciclo combinado, se você operar ela a baixa carga, a eficiência é muito baixa. Sim. Ela, para ter a eficiência melhor dela, que no máximo é 60%, quando são das mais modernas, ela tem que estar operando a 90% de carga. Essa é a grande discussão nossa aqui, do tal de um fator alfa, fator A, para exigir mais flexibilidade das fontes concorrentes do leilão, que parou o leilão. Mas você tem razão, essa é a grande discussão do momento em qualquer lugar do mundo. E aí eu vou aproveitar também, a gente tá falando sobre o leilão, né? Que infelizmente foi cancelado, mas gerou uma grande discussão, né? Além do fator alfa, né? Mas alguns outros aspectos do leilão, por exemplo, a questão da criação de subsídios. E aí eu pergunto para vocês entendem? Eu vou jogar a bola para a Reive. Reive, você entende que a criação desse mercado de capacidade, a contratação de potência aqui no Brasil, ela precisa de subsídios para essa contratação termoelétrica ou hidrelétrica? Ou, do jeito que está, a gente conseguiria viabilizar essa contratação? Juliana, eu acho que a gente tem que abolir a palavra subsídios no setor elétrico. Tá? Os legados que foi feito, paciência, né? Mas daqui para frente, nada justifica subsídio. E uma das coisas que o senhor Armando falou e que eu concordo, é que nós não estamos precificando adequadamente os custos das fontes variáveis. Né? Você veja agora, para resolver de forma parcial o curtailment a curto prazo, você tem uma sinalização de instalação de síncronos. Então, na hora que você faz essa instalação de síncronos, é para resolver o problema da geração variável. Né? Aí você vai instalar síncronos e vai ser feito um leilão no sistema de transmissão, um novo leilão também, que vai pagar o consumidor regulado. Você veja, quer dizer, se o problema, para resolver o problema das variáveis, você pega o pool das geradoras e assume aqueles custos dos síncronos. Então, veja que a gente não consegue alocar adequadamente os custos. Aí, quando você compara de forma simples o preço da energia de fontes variáveis com o preço de outras fontes, consequentemente há essa distorção e uma impressão de que a energia variável é mais barata. Não, ela tem todo um sistema, ela tem todo um sistema de transmissão associado, ela tem a questão da variabilidade, que na hora que você tem a variabilidade, você precisa de uma outra fonte de potência para firmar. Então, tudo isso precisa ser colocado no custo das fontes variáveis, que isso não é feito adequadamente. Então, por isso é que, na hora que você fizer uma sinalização econômica disso aí você começa a viabilizar baterias de grande porte, que o cara vai ter que entregar, verificar qual é o preço
uma sinalização econômica é importante. Na hora que você tem um preço mais vantajoso, você armazena naquele período que você tem disponibilidade e a partir daí vai vender no preço do valor mais acessível. Mas bateria, você não consegue bateria para mais de 4 horas. Se você tiver, você vai ter que fazer multiplicação de baterias de 4 horas, o preço vai ficar um absurdo. O problema que você está falando é verdade, mas se você, o erro está no planejamento, não é na operação. O erro está no planejamento. A ONS, coitada, recebe um abacaxi e tem que descascar o abacaxi. Esse é que é o problema. Umas 4 horas já é um tempo razoável, viu? Para a ponta. 4 horas já é um tempo razoável aí para você poder. Para a ponta, sim, mas e se faltar energia, por exemplo, a eólica? A eólica, ela é constante o ano todo? Não é. Certo? Ela é constante durante o dia todo? Não é. A solar só funciona durante o dia, não funciona de noite. Então, essa variação não é só a variação instantânea, não é só o problema da rampagem, é o problema de que você precisa ter dupla instalação. Então, na hora que você bota dupla instalação, você está tendo um custo total maior. Se esse custo total maior fosse considerado num planejamento global, aí tudo bem, você saberia qual era a quantidade de solar e eólica que você devia colocar adequadamente. E não ficar botando só solar e eólica e depois sair correndo para botar térmica. Agora, Juliana, quanto ao subsídio, acho que subsídio já é um retrocesso. Esse subsídio para um leilão de reserva de capacidade é um duplo retrocesso. Eu acho que a mãe, quase. Esses leilões ele tem sido feito por encargo, que é pagamento por encargo, que eu já não acho correto, porque não aloca bem. O ideal é o responsável por atendimento da carga comprar a reserva de capacidade e repassa competitivamente para o preço. É um mercado. Mas quem está falando em subsídio? Exato. Não, mas é que eu entendi, que eu acho que tem alguns usinas a gás que querem colocar a usina no lugar que não tem gás e quer colocar o gasoduto pago pelo consumidor como subsídio. Tem 3 subsídios, Armando. Tem 3 subsídios, né? Tem o subsídio da expansão da malha do gás, que seria isso, né? Eu vou colocar uma térmica onde eu não tenho gás, então eu vou ter que custear esse transporte, e isso não cabe, não fecha a conta. O segundo subsídio é de térmicas a carvão, né? Que a gente vê que querem continuar dentro da matriz e aí vão atrás de uma contratação obrigatória, né? Por lei. E o terceiro subsídio também tem a ver com o gasoduto, né, dessas térmicas, mas é uma grande discussão. Inclusive, o ministro recentemente, né, falou que estava faltando isso para o leilão ser viabilizado, que seria tirar o custo do transporte da molécula do gás do valor da energia. Ou seja, a ideia seria mais ou menos democratizar esse custo, ou seja, dividir para todo mundo, socializar o custo. Individualiza os benefícios, socializa os custos. Exatamente. Para que essas térmicas que estão conectadas na malha fiquem mais competitivas no leilão, ou seja, eu subtraio um custo e faço com que a térmica fique mais competitiva. Isso aí realmente é você não querer ter a realidade de custo, ou seja, vive tudo disfarçado, né? Se você tiver realidade de custo, aí o custo vai sair o custo mais baixo, vai sair o mais baixo. E se o mais baixo for alto, a gente tem que pagar alto, porque está querendo fazer redução de emissões. Redução de emissões custa mais caro. Lógico, o mundo todo vai ter que pagar mais caro. Então, eu acho que isso complica e se o governo quiser criar, isso aí sim é um subsídio, é uma transferência de dinheiro de um para outro. Aí ele vai atrair uma parte da sociedade que está querendo o leilão por causa do problema de confiabilidade contra ele, né? Porque vai aumentar desnecessariamente. Vai tirar um custo que viria via competição, que é o gerador pagando o transporte do gás, e vai dizer, não, isso aí está fora da competição, que isso aqui eu vou escolher alguém para pagar. Isso é de uma injustiça terrível. Pelo pouco que eu sei de economia, subsídio só se justifica em indústrias nascentes por um período curto para essa indústria se firmar. Uma vez que a indústria firmou, acaba o subsídio. O Brasil cria um subsídio para coisa que não é isso e que fica o resto da vida. Então, por que se deu subsídio para a parte solar, se a fabricação solar ela não incentivou a fabricação solar no Brasil? E não tinha também como, porque nós não temos os produtos para fazer. Então, por que deram subsídio?
E, além disso, Juliano, suponha que a sociedade fez uma consulta pública e o Brasil inteiro topou essa ideia. Não, pagamos esse subsídio. Aí vai e coloca a usina no sudoeste da Bahia, entende? Que tem grave problema de transmissão. E é reserva, para contratar reserva de capacidade. Precisou da reserva. Não tem transmissão. Entendeu? Então, não faz Você leva sentido. o gás, gera energia e traz de volta a energia. Então, se for energia, ainda há dúvidas. Como potência, que é para resolver o problema de confiabilidade, tem que ser onde o ONS disser e não onde o cara do gasoduto acha que tem que ser. Né? A gente tem um problema de tarifa também, né? Não só no setor elétrico, né? Que a gente sabe que tem uma tarifa muito elevada, mas também no setor de gás. Né? A gente tem algumas questões relacionadas até a essa transição da Petrobras para um mercado mais liberalizado que ocasionaram custos que hoje a gente não está conseguindo lidar, né? Especialmente nessa integração gás e energia. Não entendo o pessoal falar que tem que aumentar o consumo de gás no Brasil. A Petrobras produz um pouco mais da metade do gás que a gente consome, o resto a gente importa. E a gente importa uma boa parte da Bolívia, que daqui a pouco, eu acho que daqui a 2 ou 3 anos, vai acabar o gás de lá. E a gente vai ter que importar gás liquefeito mais ainda. O gás liquefeito é mais caro. Então, se a gente está importando gás, e ainda mais gás liquefeito, que é mais caro do que o gás gasoso, por que vai aumentar o consumo? Eu não entendo isso. Essas são algumas perguntas que eu não tenho resposta. Nem eu. Então, deixa eu o nosso planejador. Com a discussão pelo seguinte: há uma tendência de você reduzir as emissões, principalmente com diesel, com um combustível substituto, né? E esse combustível substituto, o que se apresenta hoje de menor custo e com menor nível de emissão comparado com diesel ou com óleo, é o gás natural, né? Que pode ser da reserva da Petrobras ou de Campos no Brasil, ou pode ser um gás importado. Então, se a gente está querendo fazer uma transição da mudança do combustível, somente da área de mobilidade, porque hoje você tem o maior nível de emissão no setor energético na mobilidade, no transporte, né? Por causa do combustível, que você tem um nível de importação muito grande, portanto tem um impacto muito grande na balança de pagamentos. E uma forma de você minimizar esses custos é você, tanto na indústria quanto no transporte, utilizar gás natural. É por isso que, na sinalização do planejamento, mostra a oportunidade do gás natural. E é por isso que o Brasil fez essa opção. Sim, mas tudo bem. Então tem que botar... Hoje já não tem gás natural na boa parte das cidades. Os táxis, por exemplo, quase todos usam gás natural, pelo menos nas cidades que eu conheço. E se não, inclusive, quando eu fui secretário de Energia, que a gente colocou gás natural disponível para táxi. É perfeitamente isso. Para grupo diesel, sim. Se tiver motor diesel a gás natural, ótimo. Semana passada, eu vi uma videoconferência do pessoal lá do ITA, aquela empresa que antes era da Odebrecht, e agora é um outro nome. Braskem? De álcool. Não, de álcool. De álcool. Tá. Que eles estão trazendo biocombustível a álcool para diesel e estão já com bastante... eles dizem que é o futuro, eu não sei. Então, existem alternativas. Essas alternativas devem ser viabilizadas agora para produzir energia elétrica pela madrugada. É porque, Armando, se utiliza a termoelétrica como uma âncora, né, para fazer a expansão da malha do gasoduto. Então bota ela perto da carga, meu Deus do céu. Sempre as termoelétricas sempre ficaram perto da carga. Por que vai botar lá no Amazonas para depois trazer a carga para... Porque lá no Amazonas, Brasília, que o cara que tem interesse do gás tem a distribuidora dele. É isso. Tem algumas nuances. Vai levar o gás para lá e depois trazer a energia? Pois é. É essa a intenção. Mas vamos Mas só, Juliano, só que eu acho um momento muito ruim que o governo trouxe para a mesa essa discussão dos subsídios ao transporte do gás, no momento em que se precisa de energia que vem do gás, né, para reserva de capacidade. Isso é muito ruim. Vai atrasar a contratação de um requisito que o ONS tem dito que é tão importante. Atrasar mais ainda. Acho que pode atrasar e pode causar uma distorção também na competitividade, né? Porque hoje a gente não tem todas as termoelétricas na malha, né? Nos gasodutos. A gente tem muita... A maior parte das cidades onde são os centros de carga
Tem gás. Então, se não tem capacidade, precisa aumentar os gasodutos nessa região, é diferente. Mas levar gasodutos para regiões onde não tem carga elétrica aí não faz sentido. Mas, Armando, hoje a gente tem um problema grave, porque mesmo nos lugares onde tem gasoduto e ainda tem capacidade dentro do gasoduto, às vezes fica melhor, fica menos custoso você construir um terminal de GNL. Claro. Então, a gente tem esse problema, né, relacionado à tarifa do transporte do gás, que é muito grave e que acaba causando esse empecilho, né, na construção de novas térmicas. Se é mais barato fazer com GNL, por que não faz? Essa questão. Então, a gente tem ainda algumas léguas a percorrer em relação à indústria do gás. No Sul eles estão fazendo, não é isso? Lá, ali no norte do Rio de Janeiro? Sim, lá, sim, tem a termoelétrica. Vão botar umas térmicas pesadas lá, então. Já tem, acho que são 2 ou 3 gigas, né, que estão viabilizados ali na GNA. Sim. Então, por que não faz assim, meu Deus do céu? Essa é toda a discussão, né? A gente sabe que existem lobbies para todos os lados também nesse ponto, nessa integração gás e energia. Mas esse é o problema, de que a gente, é o que eu digo, se você tivesse uma lei que definisse quem é responsável, e esse responsável tivesse a responsabilidade de fazer as coisas e penalidade se ele não fizesse, você não precisava o Congresso estar resolvendo essas coisas, que não é um lugar adequado para resolver isso. Juliana, deixa eu só acrescentar por favor, para melhorar a discussão. No caso da térmica a óleo, você tem lá uma reserva, uma tancagem, e toda vez que você precisa de um combustível, evidentemente é analisado, informado com uma certa antecedência pelo ONS, você paga pelo aquele combustível que você consome. No caso do gasoduto, ele hoje tem um sistema, aí tem, não só a lei federal, mas tem a lei estaduais também, aí tem um complicador, é que esse sistema não funciona, porque é como se fosse take or pay, quer dizer, se você botar uma térmica, você não vai pagar pelo período que você usa, não, você vai pagar pelo tempo todo. Então, quem tem térmica, ou quem tem interesse em colocar térmica, que vai depender de um gasoduto de transporte, ele não consegue fechar o projeto. O projeto realmente tem um custo mais elevado. Daí as empresas que estão conseguindo concorrer são aquelas empresas que têm condições de ou instalar ou pelo menos contratar o gás via um terminal de regasificação. Então essa é mais ou menos a lógica. Quer dizer, hoje só as empresas que... Você vai ter que caminhar para gás liquefeito, que você pode armazenar. Exatamente. Então, só as empresas que têm gasoduto, eu não vou citar elas aqui, é que elas são mais competitivas para instalar a térmica, porque ela tem o seu próprio gasoduto. Mas os empreendedores que não têm gasoduto, evidentemente, a única opção que ele tem é utilizar gás de terminal de regasificação, no caso de GNL. Volto ao problema do planejamento. Por exemplo, como é que é aqui em Virgínia, onde eu moro? Quem define o planejamento é o pool. O pool define qual é o planejamento. E o combustível é pago por fora. Na minha fatura que eu recebo na minha casa, tem custo de geração de energia, custo de transmissão, custo de distribuição e custo de combustível. Bem interessante então, isso é decidido pelo pool, a maneira mais econômica para o pool. Então, ele define onde é que a térmica vai estar, que tipo de térmica é e qual é a maneira de atender o combustível de maneira mais econômica, porque isso é distribuído por todos os consumidores. É uma parte da fatura que eu pago na minha casa. Então, por que não faz assim, meu Deus do céu? Mas aqui essa discussão nossa do subsídio ao gasoduto já se chamou em 2016, 2017 de Dutogás, já foi Brasduto. Entende? E tem um cara que vai, sempre que ele pode, ele combate isso. Agora arrumaram a maneira, dado que tem uma urgência de contratar uma reserva de capacidade, vamos tentar incluir. E parece que o governo está embarcando nisso. Significa que vai atrasar, vai custar mais caro, e isso é complicado. Não é muito complicado. Mas aí, vamos voltar para essa discussão da potência necessária para o sistema, né, Armando? Como que você vê
um modelo ideal para a gente fazer essa contratação de potência? A gente, visto que a gente já tem, né, um percentual bem elevado, né, de fontes intermitentes na matriz, como você tinha pontuado, como é que a gente resolve isso? Qual seria a forma mais eficiente de contratar essa potência? Olha, eu concordo com o que o Edivaldo falou. Eu acho que nesse caso vai ter que ser determinativo. O tipo e o local. E o local vai depender, como o Rev falou, do suprimento de gás, do tipo de gás e do custo do gás, que vai ter lugar que o custo do gás vai depender do gasoduto e outro lugar vai ter que ser por... Então, eu acho que no final vai ser térmica, porque estão falando em hidrelétrica também. Hidrelétrica pode ser que participe em termos de aumento de capacidade de algumas plantas existentes, mas usina nova esquece, porque não tem como. Então, eu não tiraria a hidrelétrica fora, mas ainda assim, ou seja, eu faria, talvez, esquece o modelo competitivo, diz uma fatia de hidrelétrica, uma fatia de térmica, e de térmica eu diria que tipo de térmica e aonde que ela está localizada. Isso eu faria, senão vai sair uma complicação danada e vai sair um custo muito alto. Rave, a gente tinha falado também sobre essa regionalização, né, que Armando concorda, mas você acha que teria alguma forma, talvez por leilão ou por uma reserva de mercado de algum outro mecanismo, com algum outro mecanismo, que viabilizaria essa contratação de potência? A gente tem que pensar um pouco fora da caixa, e agora eu vou para o modelo hidrelétrico. Como é que funciona no modelo hidrelétrico? A natureza definiu que ali é o melhor aproveitamento, e, consequentemente, se faz um leilão para que investidores vão fazer a competição naquele ponto. Aquele é o ponto que o sistema definiu. Como é na hora que também. Exatamente, na hora que o ONS define, olha, eu preciso desse ponto aqui, as térmicas, consequentemente, a competição se dá naquele ponto. Mas como é que funciona hoje? Funciona hoje o seguinte, cada empreendedor ele tem o seu local preferido. O local preferido por quê? Porque ele conseguiu a localização, ele desenvolveu o projeto, ele conseguiu incentivos fiscais e, consequentemente, é naquele ponto que ele é mais competitivo. Só que, necessariamente, naquele ponto que ele é mais competitivo é que o sistema precisa. Então, vai ganhar ele, porque ele apresentou o menor preço, né, em relação aos demais, e eu vou ter que ter um sistema de transmissão, ter mais escoamento para levar para onde realmente o sistema está precisando. Então, qual é a dificuldade? Tá? De dizer o seguinte, olha, aqui eu tenho mais de escoamento. Vamos pegar todos os poços do Nordeste. Aqui eu tenho mais de escoamento aqui, A, B e C, pronto. Eu quero concorrer ali. Então, todo mundo vai concorrer com um projeto naquele ponto. Eu estou precisando. Então, esse aqui é o modelo. Por que é que eu vou botar a térmica num local, por exemplo... eu não estou querendo citar alguns locais, porque inadequado. Até você mencionou, Juliana, porque às vezes você, quando bota uma térmica, ela ancora o mercado secundário de gás. Você pode desenvolver indústria, pode desenvolver comércio, pode desenvolver transporte. Então também tem essa questão também. Mas, tanto quanto possível, na hora que o ONS é chamado, e ele tem a obrigação, o ONS pode até não ser atendido, mas ele tem a obrigação de mostrar as fragilidades do sistema, porque amanhã, quando vier um problema, ele é o responsável, porque ganhou a térmica no outro ponto, em cima do menor preço, e ele, a princípio, não definiu, na visão dele, qual seria a melhor localização do ponto de vista sistêmico. Eu acho que é isso mesmo, né? O leilão de reserva de capacidade que quer contratar flexibilidade, ele tem que ser determinativo. O montante, o ideal era que fosse como o ONS queria no início, leilões anuais. O governo resolveu fazer um leilão agora para contratar até 2030. Quem vai entrar em 2030. Eu questiono, e se não precisar tanto em 2029? Se precisar contratar mais, contrata mais. Mas porque o sistema é dinâmico, a carga vai se modificando, vai entrando outras fontes e tal. Pode ser que alguém resolva incluir mais bateria por conta própria. Então, eu acho que tem que ser como é nos Estados Unidos. O pool se reúne, diz, preciso de tanto e tal lugar, e aí é determinativo. Mas o ideal não seria assim. O ideal, mas tem que ser assim, não tem outro jeito. Era que como nos Estados Unidos e como em outros países,
Quem atende carga, contrata reserva de capacidade e repassa nos seus custos. Aqui no Brasil é muito difícil isso. Entendeu? Então, eu acho que durante um bom tempo vai ser assim, desde que todo mundo pague. Vocês acham que talvez, se a gente tivesse, sei lá, uma usina termoelétrica estruturante, né, que o governo diga, olha, eu preciso nesse ponto aqui de uma usina de, no mínimo, X mega de capacidade instalada, que se conecte a essas linhas de transmissão, vocês acham que, então, essa talvez fosse a forma mais eficiente de resolver o problema? Vai contratar o gás ou potência? Esse é o problema. Tá? Se for para contratar energia... Não, a potência. É flexibilidade. Se for uma usina enorme, que é o ideal, que possa ter flexibilidade para ser chamada e responder imediatamente, é ótimo. Eu não sei se existe essa usina, mas se existir, é o ideal. Você ganha em escala, né? Porque onde está a rampa, localizadamente, todo mundo sabe, é no Sudeste, né? E é no Sudeste que tem o gás e que tem a malha de gás. Então, agora, tem essa usina, eu sei que tem em construção aqui no Rio, mas não é para isso, né? Não é para isso. Não, mas a ideia da usina estruturante é que nem aquelas hidrelétricas estruturantes que a gente teve no passado, né? Que seria o governo, a EPE, trazer o quanto ela precisa, onde ela precisa e deixar os empreendedores brigarem por aquele projeto. Eu morro de medo dessa palavra estruturante, né? Por quê? Que dá um belo monte que não gera energia, então aí significa mais subsídio. Eu não gosto dessa... Deixa eu colocar mais um complicador. No caso de uma hidrelétrica, na hora que você faz o projeto, aquele projeto, estou partindo do princípio, ele pode ter até etapas, mas a gente vai chegar na sua etapa final, até que funciona. Mas no caso de uma termoelétrica, imagine que você vai fazer uma termoelétrica numa determinada localização, ou pode ser, no caso aí de GNA, que está lá no pré-sal, ou você pode ser em outro local que depende de terminais de regasificação ou de gás importado. Ora, a infraestrutura que foi montada para fazer a térmica e para fazer o terminal e o contrato de fornecimento importado, esse empreendedor ele é imbatível, porque a ampliação dele vai ter um custo menor, porque o custo maior ele já fez, que foi o terminal, o contrato de fornecimento, e na hora que ele aumenta esse contrato de fornecimento, quer dizer, vai ganhar escala. E a ampliação dele, então, eu vou até ousar dizer, não terá competição, porque ele que vai ser o ganhador sempre. Aí isso vai ter uma reação muito grande, né, dos outros competidores. Peraí, você vai estar só aí, por que só aí? Entendeu? Então essa também é uma dificuldade que a gente tem no nosso modelo atual. E eu também preciso saber, daí que eu acho que vem esse planejamento de longo prazo. Dado que a necessidade de termoelétrica vai ser, por um bom tempo, pelo menos uns 20 anos, como flexibilidade, para atender rampa e modulação lá na hora da ponta. Faz sentido termoelétricas grandes? Pode ser que faça, mas alguém tem que provar, entendeu? Não pode chegar assim e dizer, tem que provar. Eu entendi bem a pergunta. Você falou o governo fazer uma termoelétrica? Não, seria o projeto, né? Como no passado, assim, Belo Monte, né, a gente teve outras hidrelétricas estruturantes, né? Isso, ele dizendo como tinha que ser, né, o projeto para fazer essa... Tá errado. Isso aí é do passado, tá errado. O governo tem que se meter, é o que eu disse, o pool, ou seja, o setor elétrico tem que definir o que seria o planejamento mais adequado para o setor elétrico. Não tem que ser Congresso, não tem que ser governo, tem que ser o setor elétrico, tem que ser o pool. Aí a gente vai para uma pergunta relacionada à precificação, né? Acho que Reive falou um pouco sobre essa dificuldade de precificação das fontes intermitentes, né? Que acaba prejudicando a competitividade das outras usinas, né? Seja grandes hidrelétricas, seja grandes térmicas. Como é feito a expansão do sistema hoje, isso é impossível, porque na hora que você faz a expansão, você faz leilão, e na hora que você faz o leilão, vai ganhar um preço menor de investimento. E o preço menor de investimento não inclui o investimento total, porque só inclui o investimento na geração, não inclui o investimento, como o Rei falou, em todos os serviços auxiliares, não inclui confiabilidade, não inclui transmissão, não inclui nada nisso. Depois tem que sair correndo para fazer a linha de transmissão para atender aquela usina que vai ser construída, seja térmica ou seja solar. Então, realmente, essa precificação já é algo que a gente discute há vários anos, né? Uma precificação que precisava ser reformada, né? E que, infelizmente, também não está dentro dessa... Eu não sei quem vai saber fazer isso, não. Eu não conheço lugar nenhum que faça isso.
que consiga precificar todos esses atributos? A priori não, faz a posteriori. Aí depois dá o preço, mas aí resulta isso, que o nosso tem um Hoje excesso de capacidade e uma tarifa alta. eu já vi um estudo aqui, um estudo sério, feito por um professor da USP, a eólica, por exemplo, quando inclui o subsídio no fio para o consumidor, subsídio no fio para o gerador, soma tudo isso ao CAPEX, isso é custo de geração. Aí depois agora a contratação de energia quando ela não gera, isso é outro custo. Somou tudo isso, deu mais de R$ 300 por megawatt-hora. Se você usa essas fórmulas para definir o custo, vai dar uma discussão sem fim. E é só a posteriori. Vai dizer que isso está errado. É. Custo é aquilo que o cara oferece. Então, se você tiver um planejamento que diga, para o próximo ano eu preciso ter tanto de compensador simples, tanto de transmissão, tanto de usina solar, tanto de usina a gás, aí você consegue fazer uma competição de preço para esses componentes e ter o menor preço para o conjunto. Agora, se você vem com uma fórmula para penalizar um porque vai exigir o outro, aí essa fórmula vai ser discutida e você não chega à conclusão nunca. Reive, vou aproveitar a sua experiência dentro da EPE, né? Porque a EPE já faz um tempo que fala da neutralidade de fontes, né? Que a gente privilegia a neutralidade de fontes na contratação, via leilão especialmente. Então, por essa fala de Armando, a gente teria que acabar com essa neutralidade, né? A gente teria que ter uma predição maior. O que é a EPE? O que é a neutralidade? Que você vai pela mais barata. Seria... Pela mais barata é de curto prazo. É o que está sendo feito hoje. Então, como é que você vê isso, Reive? Essa abolição, né, da filosofia da neutralidade de fontes, porque foi algo que a gente defendeu agora durante muitos e muitos anos no setor, né? Eu particularmente, quando estive lá na EPE, eu sempre questionei os preços que nos apresentavam, sabe? Para você ter uma ideia, a gente calculou o preço da retomada de Angra 3, e na época deu R$ 480 por megawatt-hora, mas quando eu colocava todos os custos de uma fonte renovável, ela ficava talvez uns 80% do preço da nuclear. Isso quando em cima desses custos aí que a Armando colocou. Só que a nuclear, eu tenho uma fonte, eu tenho segurança energética, é uma fonte 24/7, quer dizer, você está lá o tempo todo. Uma fonte que dá, no caso do Rio de Janeiro, uma segurança elétrica e energética fundamental, quer dizer, não tem intermitência. Mas essas coisas, elas não estão analisadas de forma assim, tirando a emoção, né? Então, na hora que você coloca a emoção nisso aí, consequentemente, o preço da emoção depende de quem está defendendo cada fonte. Mas eu costumo dizer que... Deixa eu agregar o que você está falando. Outro dia eu fiz uma conferência e tinha uma jornalista da parte de meio ambiente, né? E ela levantou o problema de risco nuclear. Eu disse para ela, minha filha, nuclear tem no mundo há 70 anos. Tiveram 3 acidentes. O primeiro foi Three Mile Island, não morreu ninguém ficou doente com problema de radiação, foi nos primórdios da energia nuclear. O segundo foi Chernobyl, que não foi acidente, foi um crime. Os camaradas explodiram a usina porque foram fazer besteira, foram querer fazer um teste. E o terceiro foi um tsunami. Não foi problema da nuclear, foi um tsunami. Ainda assim, ninguém morreu, ninguém ficou doente com radiação. Lógico, o local ficou danificado, está esperando recuperar, mas foi um tsunami, da mesma maneira que um tsunami ou um terremoto derruba coisas. Então, acidente de usina nuclear, 70 anos de funcionamento, caramba, quantas usinas no mundo? Mais de 300. E quantos acidentes houveram? É uma balela essa coisa de que nuclear tem acidente, que é um risco. Qual é o problema? Não tem problema. O único problema nuclear que eles têm que resolver são 2. É custo, que ainda é um pouco alto, como você colocou, mas que talvez com essas modulares pode ser que diminua, não sabemos, mas é uma tecnologia sob controle. E agregando a isso, você duplica a vida útil. Você imagina um projeto que você consegue duplicar a vida útil?
Tá? Depois de 20 anos, eu estou lá com tucata. Nesse seminário que eu assisti aqui em Washington, a presidente da Georgia Power, que tem nucleares, e botou duas nucleares para funcionar novas nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos, ela instalou botou para funcionar 2 nucleares novas. Hoje, nos Estados Unidos, você ter usinas nucleares novas é uma coisa que é de você. E eles têm energia competitiva, e ela falou que está discutindo com data centers que querem ir para lá justamente porque eles têm nuclear. Veja só, eu quero só fazer um esclarecimento. Eu defendo todas as fontes para mim, porque eu analiso todo o preço e o atributo socioeconômico daquela fonte. Exato. Por exemplo, a fonte eólica e a fonte solar, a transformação que ela fez, não só do ponto de vista de redução de emissões, mas também na questão social e econômica aqui no Nordeste, as cidades que elas estão localizadas, ela transformou a cidade, emprego, renda. Então, isso tem que ser considerado. Na hora que eu tenho a utilização de fontes com resíduo sólido, sai caro. Desculpa, Rave, a gente não está te escutando direito. Só um momento. Vou passar a palavra para Armando, tá? Só porque a gente não está te escutando direito, eles vão resolver aqui a parte técnica. Mas, Armando... Armando, queria... Não, eu concordo com o Rave perfeitamente. Eu acho que o mix de geração tem que ser misto. O futuro tem que ser misto. Para você poder ter confiabilidade, menor custo e também a desenvolvimento de áreas onde você pode botar usinas menores, porque essa é uma das vantagens da solar e eólica, é que você tem praticamente uma geração disseminada. Você pode ter usinas grandes, mas você pode ter também várias usinas de tamanho menor. Então, isso aí desenvolve, é uma coisa limpa em termos de emissão, não limpa em termos de meio ambiente, porque você sabe que a pegada de carbono de uma solar é maior do que a pegada de carbono de uma nuclear. Você olhar todo o ciclo de produção, desde a mineração até o rejeito da solar, dizem os especialistas, eu não sei, a parte ambiental, que a pegada de carbono deles é maior do que a do nuclear. Mas não importa. Hoje em dia, o problema que o mundo está enfrentando é o problema de emissões, porque se a gente não resolver esse problema de emissões, eu estou com 83, quer dizer, vou fazer 83 mês que vem, vou estar morto dentro de poucos anos. Mas os jovens aí de 20 anos têm que viver pelo menos mais uns 60. E se continuar desse jeito, eu não sei se eles conseguem viver 60 anos, não. Se não afetar esse problema das emissões, vai ser um problema muito sério. Então, isso poderia ser também considerado como um benefício para essas fontes, porque elas trazem um benefício para a sociedade. Agora, esse benefício pode ser dado em termos de alocação na hora do planejamento. Agora, na forma como nós estamos fazendo, no meu entender, não é a maneira mais adequada. Rave, vamos tentar de novo, acho que já resolveram. Só um detalhe, eu tive a satisfação de introduzir a fonte de resíduo sólido, né? Foi uma batalha, porque quando você calculava o preço, dava na faixa de 500 e pouco. E os leilões de eólica, na época, dava 120 reais no mercado eólico. Então, o cara queria pagar 500, mas o que está por trás do resíduo sólido? Veja, chega na cidade, no lixão, vem saúde pública, tá? E é uma fonte distribuída, está em cima da carga. Então, esses atributos todos eu tenho considerado na hora que você vai precificar e na hora que você vai planejar, né? A gente até entendeu o que você falou, mas ficou com um pouco de eco. Então, só voltando para a gente seguir com outros pontos, acho que a neutralidade das fontes, eu era contra quando eu era diretor da ANEEL, quando a EPE fazia reserva de mercado. Não, da demanda da distribuidora, tanto vai ser eólica, tanto vai ser solar, até que foi para... Não, agora compete as fontes entre si.
Mas eu consigo rever minha posição. Eu acho que hoje já não pode ser assim, senão vai contratar, por causa do subsídio, só eólica, só solar, e vai ter que contratar por fora a reserva de potência. Então não pode ser assim. Então, o leilão de reserva, o próximo, por exemplo, o que é mais urgente? O que foi contrata mais rápido, dada a necessidade? É termoelétrica? Então é termoelétrica. Tem como adicionar reserva de potência e contratar nas hidrelétricas? Reserva. É como a ANS definir que deve ser, o quanto e etc. E cada fonte, inclusive. Entendeu? Então, acho que é desse jeito que tem que ser. Nessa hora, não tem mais como ser. Eu entendi a neutralidade de maneira diferente. Não, neutralidade vai ter um espaço para cada um. Não vou dizer que o espaço tem que ser técnico. Está precisando agora disso, contrata isso. Então, o planejamento define qual é o mix adequado. Vai na direção do que o Rebe falou. Tem regiões, por exemplo, no interior de São Paulo, que pode ser que tem usina com resíduo sólido, que não é só lixo, tem resíduo de bagaço de cana, tem um monte de coisa que pode agregar em caldeiras das usinas de biomassa ali na região e resolve um problemaço e talvez até reduza custos, entendeu? Mas é por aí, eu acho que tem que aproveitar e nesse caso, como disse o Armando, com subsídio, até amadurecer, depois corta o subsídio e vamos em frente, porque o ponto principal é diminuir os gases de efeito estufa, né? Senão eu não chego, eu só falto 10 para chegar no Armando, mas eu não chego. Edivaldo, não é só não ter subsídio, é ter os custos alocados adequadamente. Sim. Isso que o Reve levantou de queima de lixo, certo? Por que o lixo não pode ter uma tarifa adequada para remunerar o camarada que gera? Porque o camarada que não queima o lixo, ele vai e joga num lugar que ele não paga nada e aquilo ali fica poluindo o resto da vida para todo mundo e gerando metano para o ambiente. Então, se ele tivesse que ser penalizado por jogar o lixo ou ser proibido ter lixões, ou ser proibido ter até aterro sanitário, hoje em dia na Europa você não pode nem fazer mais aterro sanitário. O lixo tem que ser queimado, reciclado ou compostado. Não pode mais ser, nem aterro sanitário não pode mais. Ou você queima para fazer energia elétrica, e com turbina, com fornalhas que queimem a temperatura tão elevada que não gere dioxina, certo? Ou então você faz compostagem para fazer adubo e o que não é úmido você recicla. Se você fizer assim, o custo disso aí às vezes compensa o camarada pagar um quilowatt mais caro para o cara que está gerando. Tem uma externalidade. Agora, se essas outras coisas não são penalidade de custo, aí ele joga o lixo na esquina. A gente acaba falhando muitas vezes em enxergar essas externalidades, né? Tanto positivas quanto negativas, né? No custo da energia. A gente tem usinas, Salto Santiago, no Paraná, que hoje é ENGIE, foi a Eletrosul. Quando ela foi construída já tinha 1 ou 2 lugares, agora não lembro como, embora eu tenha trabalhado, para colocar 2 máquinas. Então, numa hora que precisa de potência, eu acho que não se deve perder essa oportunidade. Lógico. Tem água? Se tem água, é lá, mas tudo vai depender de ser ONS, mas é por aí. Eu acho que nós temos um problema, mas ele tem solução. O operador já apresentou a solução. O que não pode, no caso da reserva que eu estou falando, agora o cara do gasoduto quer aproveitar o leilão para ter um subsídio, como aproveitou a lei da Eletrobras para enfiar lá os 8 gigawatts. Isso é complicado. Né? Deixa eu fazer uma provocação numa coisa que não foi perguntada, posso? Pode, por favor, Armando. Seguinte, hoje as hidrelétricas estão dando o suporte para as variáveis, em termos de rampa, em termos de modulação de carga, etc., e inércia e tudo, aonde pode, né? Porque a inércia deveria estar mais próxima da carga e não botar inércia no Sudeste e a geração no Nordeste com a linha de transmissão tão grande, na hora de uma oscilação a inércia não chega lá. Mas, de qualquer maneira, se nós continuarmos desse jeito, né, e aumentando as variáveis, não está programado para aumentar investimento em variáveis, daqui a pouco as hidrelétricas não vão poder operar, porque elas vão ficar operando de uma maneira tão cíclica que
que elas vão provocar tanto prejuízo nas comunidades de jusante, que as comunidades vão se revoltar, não vão deixar você operar a hidrelétrica daquele jeito. Você fechar a hidrelétrica numa determinada hora e depois jogar um monte de água rio abaixo, a hidrelétrica não pode operar desse jeito. Você tem que operar também em função das comunidades. Então, se você não tiver algumas centrais de base, tipo nuclear ou térmica, você vai ter problemas sérios da maneira de operar a hidrelétrica no futuro. É isso. Também, Estamos foi quase debate. como se fosse um oceano, né? O mar tem vazante e enchente, então isso complica. Dá para ver que é um debate técnico intenso, né, e que a gente precisaria aprofundar mais, né, trazendo também as entidades setoriais, né, para esse centro. E esse é o debate do mundo inteiro, esse nosso aqui do mundo agora. inteiro, Nossa. realmente. A transição energética, ela está causando isso, né? Mas eu queria agradecer, né, aos senhores pela participação. Chegamos ao fim de mais um episódio da segunda temporada do Iluministas, Reformar Antes do Colapso. Agradeço imensamente aos nossos convidados, Armando Araújo e Reive Barros, pela profundidade nas discussões. Agradeço também ao nosso debatedor, Edvaldo Santana. Não esqueçam de acessar nosso portal e nos seguir nas redes sociais e no YouTube. Lembrando que o Iluministas é uma realização do Instituto Pensar Energia. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Posso fazer uma observação final? Às vezes é difícil ter assim um trio de professor, aluno, professor. E aqui você conseguiu reunir tudo isso. Mas é sempre Foi assim. ótimo. Não, foi ótimo. Obrigada, gente. Abraço, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, Reive.